Olá, seres conscientes com evolução. Eu sou o Kainan, tenho 21 anos e estou aqui para mais um vídeo para explicar, para explanar, para aprofundar você no assunto da vida após a morte, do que acontece na metafísica, no além da vida. E hoje é a nossa aula 1, nossa primeira aula de fato. Aqui, né, a aula passada ela é caracterizada como aula 1, mas ela foi foi tida como uma introdução, basicamente. Então, vamos começar agora, de fato, esse estudo sobre o que é, de fato, a vida. Isso aqui, sim, é um curso filosófico, é um curso espiritual e é um curso científico. Essas três matérias, esses três caminhos que as pessoas percorrem estão alinhados aqui dentro dessa aula, aqui dentro dessa nossa egrégora de luz. Então, primeiramente, a gente vai lembrar, eu vou estar te lembrando aqui, da imensidão que é esse trabalho. Esse trabalho, ele está sendo amparado por diversas dimensões, está sendo amparado por diversas camadas da vida, camadas essas que você vai aprender durante o curso aqui. E quando eu digo que diversas camadas estão sendo influência, estão fazendo influência nesse trabalho, eu digo que espíritos, pessoas como nós, estão influenciando, estão atuando diretamente através de mim para essa passagem, para essa mensagem que está sendo passada para você, entende? Então isso aqui é simplesmente a título de conhecimento para você ter aqui, que é um conhecimento que é totalmente essencial para você conseguir se aprofundar mais nesse assunto. Você tem que abstrair, ok? Você tem que ter a sua consciência abstrata muito bem afiadinha, muito bem assídua para entendimento da vida após a morte, para entendimento do que é a realidade, ok? Então vamos lá para a gente começar essa aula de fato aqui, beleza? Bom, o primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre os estudos que nós vamos estar se embasando nessa aula de hoje. Estaremos se embasando no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, estaremos se embasando nas Mentes Informadas de Hélio Couto, e durante a aula eu vou citando mais estudos que são base essencial para o seu entendimento sobre a vida após a morte, beleza? Então, para a gente começar aqui usando o Livro dos Espíritos, usando o Livro dos Médiuns, para introduzir o assunto dessa aula, eu já vou te mostrar uma coisa sobre a pluralidade das existências. Esse termo, pluralidade das existências, é essencial para uma vida bem vivida, correto? Por que ele é essencial para uma vida bem vivida? Por que ele é essencial para entender o além da vida? Porque, primeiro ponto, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso daí está no livro do Mentes Informadas, do Hélio Couto. Isso está no livro da escola, no livro de física, no livro de química, no livro de matemática, que você e todo mundo estuda no ensino médio. Se você não teve a capacidade de ter um estudo na escola, independente de que não tenha tido, você tem contato com isso em diversas esferas da vida, beleza? Isso daí é ciência. Então, como nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a nossa vida, ela não foi criada, ela não se perde, ela simplesmente vai se transformar. Isso é base essencial na teoria do matemático Allan Kardec, que foi um professor. Allan Kardec é simplesmente o nome que foi tido para o trabalho do Livro dos Médiuns e para o Livro dos Espíritos, e que trouxe, após isso, a doutrina do kardecismo. Mas, para quem não sabe, Allan Kardec era um professor de matemática e francês, e ele simplesmente embasou um estudo científico e espiritual. Olha que coisa mais bela. Ele trouxe e botou nas mãos do espiritismo o dever de expandir o evangelho para o mundo, de continuar a expansão do evangelho para o mundo, agora no século XIX, no século XX, no século XXI, com uma outra visão. 1900, 1800 anos depois que Cristo veio, agora a gente tem computador, agora a gente tem celular, agora a gente tem um monte de coisa que pode ajudar o evangelho a ser expandido. Isso faz com que você entenda a pluralidade das existências, que Jesus já falava 2500 anos atrás. Só que, ainda que Jesus falasse para todo mundo, não tinha como as pessoas entenderem, porque elas não tinham a capacidade para entender ainda. Por isso que Jesus falava para as parábolas, por isso que Jesus
E já sabia que mesmo se ele desse todas as joias do mundo, ele ia estar jogando joia para os porcos, entende? Pérola para os porcos. Por quê? Porque eles não entenderiam, e não me entenda mal, me entenda bem, a questão de jogar pérolas para os porcos, não porcos de modo pejorativo, mas pessoas que não vão entender, então não tem porquê ele falar de termos científicos, em termos científicos, ele falava por meio de palavras. Isso Jesus, né? Ele falava alegoricamente, falava simbolicamente, através das parábolas que são tão conhecidas até hoje. E aí veio o Espiritismo, Allan Kardec, para mostrar isso daí no meio científico, hoje em dia, com a capacidade mental que nós temos, depois de já termos encarnado várias vezes. Porque você acha que você que está aí me assistindo é a sua primeira experiência de vida, né? Você acha que você, em todos os bilhões de anos que tem, na existência do planeta Terra, que é só uma das existências de todo o universo, você é a primeira vez que você vem como vida consciente. É claro que não. Não seja infantil, não seja criança de pensar que você está vivendo a sua primeira experiência agora. Você já encarnou diversas outras vezes, você já teve diversos outros experimentos, diversas outras experiências. Ainda, mais ainda, de você estar assistindo esse vídeo aqui agora, te mostra e te prova mais ainda que você teve várias experiências que te conduziram para ter esse conhecimento agora, para você estar buscando conhecimento sobre a vida após a morte, sobre o que é de fato a vida. Isso daí é um grande privilégio. Também, isso aí é um grande privilégio e é grande responsabilidade sua, é feito seu. Foi sua responsabilidade crescer o tanto que teria que crescer para conseguir chegar hoje no vídeo e entender, e ter a capacidade abstrata para entender. Muitas das 100 mil pessoas que assistirem meu vídeo aqui vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus jogava pérola para os porcos, não jogava pérolas para os porcos, não vai entender. O universo se autorregula. Mesmo que eu falar um monte de coisa aqui, você não tiver capacidade para entender, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Você não vai ter capacidade de assimilar tudo que eu passar aqui, beleza? E de assimilar o quê? A pluralidade das existências. O fato, o ponto-chave que tem que ser tocado aqui na aula de hoje é você entender, não é aceitar, não é crer, não quero que você crê, não quero que você aceite, quero que você entenda uma coisa que é ciência, uma coisa que já é verdade, uma coisa que é verdade, é. Tem coisas que são, e isso é. Pluralidade das existências é uma verdade do universo. Eu não tenho que te provar isso, eu quero que você entenda isso agora. E não adianta você só entender com a sua cabeça, você tem que entender com o seu coração e com a sua alma, ok? Não adianta só conhecimento, não adianta pegar livro, ler e não aplicar. A mesma forma que não adianta você estudar o espiritismo e não aplicar, porque isso gera implicações. Que implicações são geradas com a pluralidade das existências? E o que é a pluralidade das existências? A pluralidade das existências é o estudo que mostra que nós aqui não somos criados e não vamos morrer, só se transformamos. Então, o que somos hoje, eu, Kainan, você, seja quem for que esteja me assistindo, teve diversas experiências de vida pretéritas a essa de agora. Então, resumindo, você não nasceu agora, você já teve outras experiências de vida e agora é mais uma das suas encarnações, mais uma das suas experiências terrenas com diversos propósitos. Cada um tem um, mas na maioria deles, aqui na Terra, segundo o Espiritismo e todos os livros e todos os assuntos que tocam nesse ponto, a maioria das pessoas está passando por provas e expiações aqui na Terra. Sim. Você provavelmente é uma das pessoas que, através da lei das pluralidades das existências, está passando por provas e expiações na sua vida. Expiações, problemas financeiros talvez, expiações, problemas familiares, problemas com doença, diversas coisas que fazem com que vocês tenham que expiar alguma coisa aqui, que você passe por provas que tenham que ser expiadas nessa experiência terrena, ok? Outras pessoas já vêm com missões elevadas para a espiritualidade. Pessoas que vêm como Allan Kardec, professor, matemático, que codificou o espiritismo. Ele veio com o quê? Com uma missão. Não quer dizer que ele não passou por provas e expiações para cumprir essa missão, mas é um cunho diferente. Assim como Jesus veio com a missão, ele não veio passar provas e expiações. Ainda que tenha sido uma vida de obstáculos, ele veio com a prova, ele veio com a missão dele, correto? Então, isso nos leva a pensar, já que a vida não começa agora, existe uma grande possibilidade e uma grande realidade que nos permeia além dessa vida aqui. E isso são as implicações da
pluralidade das existências. Implicações essas que nos levam a pensar eticamente, racionalmente, que existe um mundo que nós não percebemos com nossos 5 sentidos, mas que certas pessoas que são médiums, certas pessoas que têm sensibilidade conseguem vislumbrar. Clarividência, clariaudiência, psicografia, tem diversos casos aí, vou dar o Chico Xavier, por exemplo, tem diversos médiums, diversas crianças nos Estados Unidos, por exemplo, que vêm e mostram que são seres encarnados, dão todo o detalhe sobre a vida pretérita, e se você pesquisar você vai ver que realmente era aquilo. Enfim, tem de monte pela internet, é só você pesquisar se você quiser realmente comprovação e quiser aprofundamento nesse sentido. Mas o ponto-chave é que existe diversas dimensões na realidade. E essas dimensões são habitadas por seres como nós, espíritos. Nós, composição, vou entrar aqui agora na filosofia, beleza? Nós, de muito tempo já, discutimos, refletimos sobre o que é a composição do ser. Eu sou um ser, você é um ser. Você que está me assistindo aqui, você é um ser consciente, correto? Você tem um cérebro e esse cérebro ele faz uma grande intermediação entre a sua mente, cérebro, coisa material, mente, talvez no mundo das ideias. Existe uma grande discussão filosófica acerca disso e você só vai conseguir entender isso de fato através da experienciação e através do estudo, correto? Então, essa composição física, ela é permeada, ela é controlada, de certa forma, por uma consciência inteligente, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, chame como você quiser, correto? E para a gente se aprofundar mais ainda, essa alma, esse espírito, ela tem que estar dentro de alguma coisa. Será que ela tem que estar dentro de alguma coisa? Será que existe alguma coisa fora dessa alma, desse espírito? Porque se a gente partir da premissa que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele permeia tudo. Então, Deus pode ser, enfim, Já, Alá, chame como quiser. É uma consciência reguladora e perfeita que conduz todo esse universo. Então, tudo que existe foi criado por essa consciência. Existem aí os filósofos da era helênica. A era helênica, para quem não sabe, é a época lá dos gregos, o helenismo. Então tem Platão, Sócrates e tal. Eles tinham a ideia de daimon. Daimon era o quê? Não era demônio. Daimon era essa consciência reguladora, essa consciência que permeava tudo, que era a base, a essência de tudo. Já depois veio Deus, com a era cristã, correto? E diversos outros nomenclaturas, diversas outras nomenclaturas pelo mundo inteiro, ok? Então, essa consciência é a mesma coisa que eu, é a mesma coisa que você. A gente tem que começar a vislumbrar as implicações disso, porque, ok, eu sou um ser, eu sou um corpo, ok, eu sou um ser que estou situado num corpo agora, vivendo uma experiência terrena, mas eu já sei, porque eu já estudei, estou estudando, que essa experiência terrena aqui ela é efêmera, mas de Deus é infinito. Então, se essa experiência aqui é efêmera, ela é passageira, tudo aqui acaba, isso daí não precisa ser comprovado, é só você pegar essa garrafa aqui, por exemplo, ela não vai viver para sempre, ela vai se desintegrar e não vai existir mais em algum momento. Mas a ideia dessa garrafa e a ideia que existe dentro de mim, como Platão, por exemplo, dizia, no mundo das ideias, nunca vai deixar de existir. Ela é um arquétipo. Se você quiser se aprofundar mais, estude Platão, estude Sócrates, estude Jung, que foi o cara que decodificou, enfim, estudou bastante sobre essa questão dos arquétipos. Estude Jung também e se atenha às implicações de tudo isso que acontece, beleza? De tudo que esse estudo conduz a uma forma de vida, ok? Toda essa doutrina espírita, toda essa doutrina científica te conduz a uma forma de vida. Assim como o Daime, por exemplo. O Daime é uma forma de vida, ok? E que forma de vida? A forma de vida de você viver a partir dessas implicações. Viver a partir de um ponto de vista espírita, entendendo que eu estou, mas eu não sou isso daqui. Estou no mundo, mas eu não sou no mundo, ok? Estou do mundo, mas eu não sou do mundo.
Então eu estou aqui nesse mundo material, mas eu entendo que isso daqui não é a minha realidade essencial. Ainda que a realidade essencial, ainda que a realidade espiritual seja a imagem e semelhança dessa aqui, não é. E você vai vislumbrar isso de alguma forma. Seja por projeção astral, por sonho lúcido, seja por experiências mediúnicas, parapsíquicas, seja por, enfim, experiência no Daime, experiência com psicodélicos, experiência com maconha, experiência sexual que você tenha com alguém, você vislumbre essa outra realidade. O entendimento é que o mundo é infinito, as dimensões elas são infinitas, não tem como se ater a tudo agora, eu, Kainan, você, seja quem seja, não tem como a gente se ater a tudo, porque a gente está limitado ainda nessa questão material. Por um motivo, por um propósito de evolução. Algo tem pra gente aprender aqui. Então vamos usar isso aqui da melhor forma, vivendo a partir das implicações do espiritismo, as implicações da ciência, implicações da mecânica quântica. Quais são as implicações da mecânica quântica? Diversas, que mostram que o plano mental, olha isso, a mecânica quântica, a ciência, ela já está conectada com a consciência, com a sua mente. E não tem como fugir disso, não tem uma bifurcação, não, vou só pela ciência, vou só pela consciência, não tem como, é junto, ok? A gente já está entendendo isso hoje em dia, a gente já consegue interpretar muito melhor os estudos e as coisas que Jesus, por exemplo, deixou pra gente, porque a gente tem, hoje em dia, isso aqui. Hoje em dia a gente tem isso aqui. Hoje em dia a gente tem tecnologia. E essa tecnologia nos proporciona uma capacidade muito maior de conseguir vislumbrar as belezas, de conseguir vislumbrar as verdades do universo. E aquela pessoa que acha que sabe tudo é a pessoa mais burra que existe. Aquela pessoa que mais estuda é a pessoa que mais entende que ela tem muito para estudar. Quem estuda mesmo, quem é que está me assistindo aqui, que lê e que busca conhecimento, percebe que é muito pequeno. Eu percebo que eu sou muito pequeno em relação a tudo que existe no universo. Em relação a todas as dimensões que existem. Tanto de projeção astral que eu já fiz, eu percebo o quanto de coisa que a gente ainda tem que aprender, que a gente tem que aplicar. E isso daí é uma das coisas que a vida após a morte nos proporciona. Porque quando eu entendo que essa vida aqui é só mais uma, não é só mais uma, é mais uma das vidas que a gente tem, eu percebo que coisas que eu estou passando aqui são aprendizados que tenho que aprender, porque lá no pretérito eu errei alguma coisa, ou porque lá no pretérito eu me prontifiquei, eu falei ok, agora essa experiência aqui é necessária para minha evolução, eu vou lá fazer, ou porque eu estou aqui espiando algum karma, a gente já ouviu falar sobre karma, espiando algum problema, algum defeito que eu tive no passado. Isso daqui é um ponto para a continuidade desse contínuo, para a continuidade do contínuo. Olha isso, essa palavra parece meio paradoxal, parece ali uma palavra que não faz muito sentido, mas a gente vai estar constantemente crescendo. Isso daqui é mais uma. Então quando você tem esse vislumbre, você tem contato com essa filosofia espírita, você fica muito mais tranquilo em relação a tudo, porque você entende que quando eu começo a viver essa vida para a próxima vida, eu consigo ser mais certinho, eu consigo viver uma vida mais reta, mais na linha direita, ali sem me afundar em drogas, sem me perder em entretenimento, sabe? Sem passar horas no Instagram, sem ter relações simplesmente carnais, simplesmente de sexo por sexo, entende? Quando você tem entendimento que você vai ter uma próxima vida, você começa a entender que você não pode fazer muita coisa. Você até pode, mas essas coisas vão te dar um karma, vão te dar um efeito. Então, quando você entende sobre a filosofia espírita, você percebe que você não pode sair matando ninguém, você não pode sair matando os outros, porque você sabe que se você matar o outro, aquele outro ali ele não vai morrer, ele só vai desencarnar e vai continuar no mundo espiritual. Hope? Ready to go in 5 minutes? Yeah? Okay. Então, ele não vai morrer, ele não vai desencarnar e simplesmente acabou. Não. Aquele espírito ali que você matou, se você matar alguém, ele vai continuar vivo em uma outra dimensão. E você acha que vai ficar por isso mesmo. Você vai matar alguém suave, ok, acabou.
Claro que não. Isso vai ter uma repercussão. Assim como se você beber, se você se drogar, se você fizer coisas negativas com você mesmo, isso daí vai ter uma repercussão, não vai acabar com a morte, entende? Então, esse é o ponto-chave na aula de hoje que a gente tem que se tocar. Existem coisas extracurriculares infinitamente, existem infinitos estudos extracurriculares para você continuar fazendo durante os 7 dias. Toda semana tem vídeo aqui sobre após a morte, vídeo sobre a vida, sobre o tanto de imensidão que existe na completude que é o ser, correto? Então, para quem não sabe, eu estou fazendo aqui, no caso, um mochilão, um intercâmbio aqui na Inglaterra. Então, esse aqui não é meu quarto, mas agora é meu quarto. E eu vou ter que ir num programa de TV agora, meio louco, né, isso aqui. Mas, enfim, eu quero lembrar que tem uma sessão de expansão consciencial acontecendo agora. Então, eu já explico em todos os vídeos aqui do canal sobre essa sessão de expansão consciencial. É um trabalho diretamente individual, de expansão. Não é uma terapia, mas é um trabalho que vai se aprofundar diretamente na expansão de todas as arestas, de todas as capacidades que você tem. Focando sempre na espiritualidade, claro, porque é o último degrau, é o degrau que a gente tem que estar sempre visando. Então, essa sessão de expansão consciencial é feita em sessões de 1 a 1h30, depende da pessoa, e ela ocorre todas as semanas, preço, contribuição sugerida, ok? Visando sempre a tua elevação. Você tem problema, você tem dúvida, você tem angústia, sessão de expansão consciencial tá aí para isso, ok? Tem um projeto da vaquinha também acontecendo lá no meu Instagram, e aqui toda a descrição dos vídeos eu boto o link da vaquinha. Quem quiser me ajudar a patrocinar esse trabalho que eu faço aqui com tanto carinho, com tanto amor, em conexão com os espíritos, em conexão com seres que estão buscando a positividade, o crescimento, buscando semear coisas boas para o mundo, você pode me ajudar aqui nessa vaquinha e já me ajudar deixando o like, deixando o comentário, que é muito importante para mim e é essencial. Então já consiga um pontinho aí de luz na sua vida comentando aqui nesse vídeo, me ajudando, e fique com Deus, ok? A frase de hoje, para você que me assistiu até agora, eu entendo a imensidão que é a vida e sempre ajo positivamente. Eu entendo a imensidão que é a vida e sempre ajo positivamente. Comenta aqui embaixo 3 vezes. Eu entendo a imensidão que é a vida e ajo sempre positivamente. E vamos continuando aí, semana que vem, sexta-feira, mais um vídeo do após a morte, após a vida, enfim, seja.